E agora está na hora da gente analisar um pouquinho do que anda acontecendo no mercado do trigo. A gente vai querer entender o que está acontecendo no mercado internacional, afinal de contas, são preços no mercado internacional também muito interessantes. Aqui no Brasil, por exemplo, o mercado está falando de uma tonelada aí entre R$ 1.200 e R$ 1.300, dependendo do momento da negociação. Enfim, são preços muito bons para o trigo. A gente já tem uma safra lá no Paraná caminhando já para o encerramento e uma safra no Rio Grande do Sul que deve pegar o ritmo aí de colheita nos próximos dias. Por isso a gente convidou o Marcelo De Bacco, lá da De Bacco Corretora, para nos ajudar a entender o que vai ser do preço do trigo, o que aconteceu até agora, enfim, nos dá alguns parâmetros, né, até para entender a dinâmica desse mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado internacional, Marcelo, só para entender esses preços no mercado internacional. São preços muito bons, né, Marcelo? O que está acontecendo? Tem oferta restrita ou demanda avançada demais? Enfim, qual que é a análise que pode se fazer aí? Seja bem-vindo, depois a gente fala do Brasil. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pela confiança, agradeço a oportunidade, mas são os dois fatores, né? A gente vê a demanda aquecida e também a questão de oferta, essa seca no hemisfério norte. A gente não pode esquecer que o hemisfério norte é o maior polo de produção de trigo do planeta. Se houver algum creche, alguma quebra importante de safra, vai ser muito mais traumático para o planeta em termos de abastecimento e armazenagem de trigo do que foi a Austrália com 3 anos de seca, né? Então, esse espelho do que aconteceu com a Austrália também mostra e deixa os governos, os ministérios da agricultura dos países, os agricultores, todo o setor apreensivo de como será a cultura de inverno. Então, essa situação do plantio em tempo seco, o Laninha, a questão de retomada da economia mundial, especialmente na Ásia, e os bairros, apesar dos estoques parecerem altos, a gente percebe que o trigo está sendo muito demandado. E isso tem deixado os preços bem interessantes. Nas máximas, né, a média móvel está movendo sempre para cima, então as máximas estão sendo tocadas aí quase que diariamente. A gente está falando de um trigo no mercado internacional sendo negociado a que patamar hoje? Na casa de $225 FOB, especialmente o Mar Negro, a gente percebe que aqueles países do norte da África tomaram bastante lotes, aguardando, aproveitaram aquelas baixas do mercado que nós tivemos aí nos últimos uns 30 dias atrás, com a colheita americana e todos os números que existiam, e agora o mercado retomando preços, o comprador se retira, mas igual já tem embarque, já tem comprometimento de estoque e isso mantém os preços altos. E isso é acima da expectativa do mercado aí, Marcelo? Na verdade, é bem acima, né? O mercado esperava que essas notícias, os próprios analistas diziam, olha, tem muito trigo no mundo, o preço vai cair ou vai se neutralizar, mas isso não tem sido a verdade. E a gente percebe que 51% do estoque mundial de trigo está na mão da China. E na contabilidade mundial de trigo, a China pouco participava até 10 anos, e hoje ela voltou a participar, mas como importadora. Então imagina que eles têm 51% do estoque mundial de trigo e saíram de nada, em 2014 praticamente nada de importação, para 7 milhões e meio de importação agora. Eles têm um estoque 250% acima do que tinham em 2014, hoje, e ainda assim estão se tornando o terceiro maior importador de trigo do mundo. Isso é sintomático, a inteligência de abastecimento deles é muito bem aparelhada, e isso também ajuda a alertar os vendedores se é o momento de vender agora, mas os preços realmente estão bons. Muito bem. Bom, preço no mercado internacional bom, o preço em real acaba acompanhando. Mas é só por isso, é só por causa do preço no mercado internacional que a cotação aqui no Brasil também está subindo, Marcelo? Vamos dizer, se a gente fosse falar do número 1, seria esse.
primeiro ponto, o primeiro tópico, né? Mas o que converte esse preço num preço bom para nós é o câmbio, né? Nós temos um câmbio aí, uma realidade cambial bem flutuante, bem heterogênea, com diversas influências internas e externas. A gente percebe que quando acontece uma coisa boa no Brasil, um equilíbrio, vem uma notícia de fora, então realmente a nossa moeda não tem escala para combater moedas superiores, moedas de países mais desenvolvidos ou países com economia mais forte. Então eu acredito que esse é o ponto fundamental, né? E aí esse câmbio, assim como converte preço nacional e preço internacional para exportação e tem sido otimista e positivo, também para o contrário, né? As importações também machucaram muito o setor, a agroindústria do trigo sofreu muito, ninguém ganhou praticamente na industrialização de trigo esse ano, e ainda muita gente devolveu, porque um aumento de 40% no câmbio, não existe nenhuma empresa que ganha isso, né? E a matéria-prima trigo é a principal matéria-prima dos moinhos, ela tendo esse tipo de incremento de preço por um fator externo, empurra mais ainda a demanda para o mercado interno. Então aí eu chego, né? A gente tem essa demanda do mercado interno procurando se proteger do risco cambial e também do desabastecimento que trigos importados daqui para frente, especialmente da Argentina, que é o nosso principal fornecedor, somente a partir de dezembro. Uhum. Agora, a oferta está atendendo essa maior demanda aí que você citou? Tem oferta para isso? Como é que está sendo? Como é que está sendo a colheita no Paraná? Como é que vai ser essa colheita aí no Rio Grande do Sul? Enfim, quais os parâmetros que você tem aí para passar para a gente, Marcelo? O agricultor, o cerealista, a cooperativa, o pessoal comercial do mercado todo, a gente percebia assim, eu quero 90. Aí o mercado dizia, não, 90 é muito caro. No outro dia ele vinha, eu te pago 92, serve? Então, tudo que se achava de mercado, toda a matemática que existia, essa influência da Covid, da falta de estatísticas, uma situação de pandemia, especialmente, até o pessoal aproveitou um pouco da oportunidade para desfazer mitos, né, sobre estatísticas e números mundiais de consumo. Isso tudo influenciou e o que a gente percebe é assim, a oferta vem no número, o mercado tenta buscar outras ofertas mais econômicas, mas acaba fechando. Então, onde o mercado tem feito negócios, tem sido nos números das ofertas. A oferta, às vezes, vai 50 um pouco mais, tenta extrapolar um pouco mais do que o último negócio, mas acaba se confirmando o negócio naquele número anterior. Então, Paraná na casa de 1.280 a 1.300, Rio Grande do Sul 1.200 a 1.250, depende um pouco de frete, para esses novos negócios da safra que está sendo colhida. Agora, tem fôlego em função dessa demanda mais forte aí que você citou, de buscar mais preços ou está no teto já, Marcelo? Está no limite aí, digamos, desses preços? Porque você falou que o trigo concorrente da Argentina só chega em dezembro, é isso? Exatamente, o trigo importado só chega em dezembro e ainda ele vem com essa maquiagem, né? Custa tantos dólares, mas o que vai acontecer com o dólar? Né? O que vai acontecer com o dólar? Não sei. Então, por mais que ele chegue, ele ainda é mais barato que o argentino, mesmo com essa alta que nós tivemos, né? E o que a gente percebe é que com essa redução da margem, porque a farinha não tem subido muito de preço. Se nós olharmos comparativamente ao arroz, óleo de soja, que praticamente triplicaram os seus valores na gôndola, a farinha de trigo praticamente não andou, né? E é aí que provavelmente a gente vai perceber, no momento que esse preço da farinha, o varejo conseguir repassar, então o mercado vai pagar tranquilamente o que for, porque o moinho não vai fazer farinha de trigo de outra coisa, né? Vai ter que fazer de trigo. E o consumidor, o padeiro, o próprio consumidor tradicional de farinha de trigo, ele olha para outros produtos que ele tem na cesta básica e a farinha ainda é muito barata, né? Então, provavelmente, essa demanda também vai aquecer e vai repercutir no pagamento da matéria-prima mais cara. Possibilidade de novas altas, então, existe.
existe. Muito bem. Agora, Marcelo, e a oferta? Que tamanho é essa oferta e como é que ela está se distribuindo aí em relação à demanda? A gente percebe que o tamanho não mudou muito, sabe, Alexandre? Ninguém quer pôr o primeiro número no mercado, mas a gente percebe que não é a questão do volume ofertado, é a questão da estabilidade, né? Por que eu vou fazer reais no meu negócio? Por que eu vou transformar o meu grão em reais, em moeda nacional, e para que essa moeda venha a perder por moeda, né? Então, eu vou perder uma desvalorização de moeda, do real que eu vou ficar, e o grão que eu tenho armazenado vai valorizar. Então, eu prefiro ficar com o grão, né? Essa é a lógica. O agricultor, o cerealista, os comerciais do mercado não querem ir long, eles não vão fazer operação descasada. A colheita está andando e o agricultor não liquida, o cerealista, a cooperativa, não pode vender. Então, o mercado vai ter que se adequar a esse just in time. Eu só vou comprar se o preço for aqui, o preço não vem, ele vai, sobe o preço e compra. Volta para casa, vem outro, compra e volta para casa. Então, o mercado está muito assim, está muito aquele jogo de gato e rato, mas o que tem saído, sai nos preços da pedida porque não tem outra opção. Não existe mais um setor tão prejudicado como nós tivemos no passado. Está todo mundo muito bem equilibrado, as economias do setor do agronegócio. Só falta a agroindústria agora conseguir, né, recuperar preços da venda do produto final. Mas é uma safra boa, de qualidade, Marcelo? O que você está observando aí no produto que você tem visto aí? Os primeiros produtos, Alexandre, nós temos que ressaltar o seguinte: no Rio Grande do Sul, a seca do verão, que quebrou praticamente 50% da produção de verão, ela se prolongou até meio de maio, em alguns lugares até mais que meio de maio, e isso também empurrou o plantio de trigo um pouco para frente. Aqueles trigos plantados mais cedo, aquelas variedades mais precoces, elas sofreram com a geada. O pessoal aplicou secante para corrigir algum trigo verde no meio do trigo maduro. O primeiro trigo teve um pouco de problema de qualidade, eu não quero dizer aqui que isso é geral, foi um caso, dois, que a gente percebeu, mas a partir de sábado agora nós já vimos lavouras sendo colhidas, até por efeito dessa seca que permanece. Nós temos um período seco agora, bem drástico, até para o final da formação de grão, enchimento de grão está sendo prejudicial, mas o que está sendo colhido está muito são. Então, nós temos trigos aí saindo de lavoura com 14% de umidade em algumas regiões, pH 80, e a reologia do trigo pão, realmente, né? Então, a qualidade não deixa nada a desejar. Pelo contrário, ela surpreende e até é favorável, porque diminui a necessidade de mesclas com trigo importado. E como é que é a comercialização, Marcelo? Conseguiram avançar com a comercialização, anteciparam as compras ou deixaram para comprar tudo agora no período da colheita? Houve uma comercialização antecipada, até bem esticada, ela foi bem longa, tanto para exportação quanto para a indústria local. Aconteceu essa comercialização. Depois chegou um ponto, especialmente ali naquele período de inverno com risco de geada, muitos pararam de vender porque não sabiam o que realmente iriam colher, já tinham comprometido aí praticamente 30% da safra gaúcha entre exportação e mercado interno. Ninguém queria ir mais. E aí, para evitar de correr o risco de muito long, o pessoal está esperando colher. E essa colheita justamente é que está dando suporte para que o agricultor não venda, o cerealista não venda, porque ele já tem negócios feitos. Então, eles preferem esperar, ou, se for fazer uma venda mais cara que recupere os preços médios do passado. E essa parte vendida foi abaixo, imagino, do que está se praticando hoje? Sim, foi abaixo. Qual que foi a média aí, Marcelo? Você tem ideia? A gente calcula que a média foi na casa dos R$900, tá, Alexandre? Ainda assim Talvez... foi um preço fora do tradicional, né, Marcelo? Se nós olharmos aí o disco gravado, né, da colheita de trigo do passado, se falava preço mínimo, precisa do governo. Exatamente.
E o preço mínimo são 740 e poucos reais, nem eu me lembro mais do preço mínimo, tinha que ter isso na ponta da língua, né? Até uma vergonha, mas é uma alegria também, porque também ninguém lembra o preço mínimo do soja, né, nesse momento. Mas isso, o degrau de mais de R$ 200 num preço médio de um negócio feito no passado já é muito bom. E para essa correção que nós tivemos de mercado, R$ 1.200, R$ 1.300 que a gente fala entre Paraná e Rio Grande do Sul, que carregou mais do que o câmbio fez, né? Isso já demonstra que a demanda e a situação do comportamento de consumo sobre os grãos mudou, e ele não tem um paralelo de análise, porque a gente não sofreu uma pandemia igual a essa. Vamos dizer, o paralelo mais próximo que se pode traçar é o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que também é outro mundo, né? Não existia internet, não existia transporte, não existia os valores de energia, a sociedade tão arraigada às necessidades de energia, os recursos naturais renováveis. Então, realmente, a pandemia tira totalmente o calibre do nosso termômetro de mercado aí, em termos de estatísticas. Muito bem. Agora, Marcelo, mais importante do que o preço, o nominal aí do preço, é saber se está rentabilizando o produtor ou não. Nesses níveis, o produtor fica animado, pode ser que ele passe a investir mais na cultura. Qual que é a expectativa do setor aí? Olha, eu acredito que a resposta do mercado, ela aparece muito fisicamente, né? A gente, por mais que queira imaginar o que vai acontecer, o que está acontecendo corrobora com o que eu vou dizer. Eu acho que sim, eu acho que está sendo bom, e tanto é que a gente vê o aparecimento de experimentos em estados como o Ceará, que a gente não via, nem sequer imaginava que seria possível. Trigo no Paraná, né? O trigo geralmente a gente associa com região mais fria, né? Exatamente, né? E a gente vê o Goiás, o Cerrado, né? Se inflamou essa história do cerrado no trigo, mas eu acho que onde puder plantar e for viável, tiver logística e armazenagem, a gente tem que crescer. O Brasil tem essa matriz, é uma indústria a céu aberto. Não existe negócio, né, Alexander? Desculpa até me estender, mas não existe negócio industrial, de produção, que responda tão rápido como a agricultura. Ele é mais sacrificado, ele é mais arriscado do que qualquer outro negócio, porque é a céu aberto, mas a velocidade de resposta também é muito grande. E a gente está vendo essa resposta, e terminando de responder a tua pergunta sobre se vale a pena ou não, e a gente vê trigo em regiões onde antes era impensável, né? Tanto por a questão técnica de doenças e adaptabilidade das variedades, né? Como também como interesse comercial, né? E uma coisa vai agarrada na outra. Só tem interesse de pesquisa porque alguém tem interesse em ganhar aquele dinheiro do negócio. Legal, muito bom. Isso é importante também da gente entender que o Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil tem uma demanda maior do que a oferta, né, Marcelo? Não tem dúvida. E nós temos o potencial. E a gente tem uma coisa interessante, Alexandre, eu já vou me repetir aí, várias vezes eu digo isso, esse nosso posicionamento vertical no eixo terrestre, diferente dos nossos concorrentes mundiais de produção agrícola, nos dá uma condição de competitividade pelo clima, os vários climas, os vários Brasis climáticos que a gente tem aqui dentro, os vários fusos horários que a gente tem dentro do mesmo território, né, nos favorece a exposição de luz, a farta distribuição hídrica, nos favorece justamente a que essas opções de plantio sejam exploradas e levem o Brasil para frente. Então, não quer dizer que eu vou plantar em uma região do Brasil e o Brasil vai deixar de importar. Os americanos importam trigo, o Canadá importa trigo, a Austrália são grandes produtores, a Europa toda importa trigo. Quer dizer, alguém vai achar um porquê importar um produto de uma qualidade que precisa. Isso é importante. O que eu vejo é essa necessidade de ficar importando trigo porque não tem. Então, o que a gente talvez venha a mudar e perceber a mudança é nós vamos importar se precisar para um produto específico, mas nós também vamos ser exportadores. Eu creio que nos próximos 3 anos nós vamos ter notícias aí do Brasil passando alguns
importantes países exportadores em volume de exportação. Legal. O trigo que acabava entrando na lista de plantio do produtor para fazer ali a rotação de cultura, para ajudar no solo, enfim. E, obviamente, né, em alguns anos ter renda, outros anos nem tanto, mas o trigo passa de coadjuvante a protagonista também nesse cenário que você está colocando aí de exportação, né? Tu sabe que eu vivo 30 anos de trigo, né, Alexandre? E eu vi, até antes, quando eu trabalhei com fertilizante, a gente notava, assim, lá em 86, as primeiras visitas que eu fiz a lavouras de trigo, ainda depois, quando eu administrei, eu cuidei de uma fazenda de um agricultor aqui, que a gente vendia a produção de trigo para o governo, depois tinha que recomprar para fazer semente. É um momento de ouro do trigo, assim, é um momento de reconhecimento de um esforço do tricultor tradicional e de todo mundo que está aí na cadeia produtiva do trigo. A pesquisa, né, fez um trabalho fantástico. A gente não olha o trigo de 5 anos atrás, hoje é outro trigo. Então, realmente, nós galgamos essa escadaria que aparentemente tem muitos degraus ainda para serem galgados, né? Mas a gente percebe que chegamos num ponto que não é mais assim uma opção inválida, uma opção, vamos dizer assim, desvalorizada, né? O trigo se tornou algo valorizado, tanto tecnicamente quanto economicamente para o agricultor. Isso é muito bom e muito importante, até pela função que o trigo tem na produção de alimentos, né? A base da produção de vários alimentos aí que o brasileiro adora aí. Enfim, meu caro, muito obrigado por nos atualizar esse mercado, nos trazer um pouquinho mais dessa informação e nos ajudar a entender esse novo patamar de preços que vem sendo praticado aí. Na sua opinião, veio para ficar, Marcelo, só para a gente encerrar? Esse Sim, novo patamar? Eu creio que a gente pode olhar para os próximos 2 anos, não digo exatamente com esse número, mas o mercado vai ficar nessa onda, nesse plano de mercado, porque a própria questão das proteínas animais e outros grãos vão manter o trigo nesse patamar, até porque o trigo é um alimento de consumo humano direto e é onde alguns países e governos vão estabelecer a sua política de segurança alimentar. 2 anos, pelo menos, de tranquilidade Pelo para o menos futuro. 2 anos, assim como o arroz, né? Em janeiro, creio, fiz uma palestra para uma empresa importante aqui do setor do agro, e o pessoal me perguntava: o que tu acha do arroz? Eu disse que o arroz vai, né? E o trigo vai e vai para cima, e vai melhor. Eu não quero dizer que vai a 1.600 ou 3.000, eu não quero dizer uma coisa dessas, porque isso o mercado estabelece diariamente as suas parâmetros, as suas constantes de transformação de preço. Mas que é um novo patamar, isso não tem a dúvida, né? Não tem dúvida. Eu acho que é importante a gente olhar bem para esse mercado e que clientes nós vamos atingir com o nosso trigo daqui para frente. Boa, Marcelo. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu, um abraço para você. Tá aí Marcelo Debaco corretor aqui com a gente, analisando o mercado do trigo e explicando para a gente o que está acontecendo, tanto no cenário internacional quanto no mercado interno, para fazer com que o trigo tenha alcançado preços bastante substanciais aí. No Brasil, entre R$ 1.200 a R$ 1.250 aí a tonelada. No mercado internacional, já passando dos $220 também a tonelada. O mercado trabalhava com esse trigo no máximo a $200 aí, em função de uma imaginada oferta maior que a demanda no cenário internacional. No entanto, as questões de clima, principalmente no hemisfério norte, seca por lá, acabou reduzindo essa oferta e, consequentemente, puxando aí os preços do trigo para um patamar, portanto, bastante diferente daquele que se imaginava. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o mercado do boi sendo analisado aqui com você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.